Vamos lá, pessoal. Obrigado, então, pela presença de todos vocês aqui. Estou super feliz da gente estar juntos. A Gladys foi muito feliz de quando falou para a gente agora que tudo tem que ser na base da colaboração. A inteligência artificial vai mudar tanto a forma de trabalhar que as pessoas ainda não entenderam o impacto que ela vai ter. Tá? Quando o Alessandro fala sobre... Você está conversando com uma pessoa em português e o cara está entendendo em chinês, tá? Isso vai marcar uma revolução exponencial. Eu gosto muito dessa palavra. Tá? Você vai ver times colaborando globalmente com a inteligência artificial. Você vai ver a cura do câncer chegando muito mais rápido quando você combina inteligência artificial com computação quântica. E por aí vai. Tá? Então, a palavra está com vocês e os nossos palestrantes aqui, e eu também vou ajudar a responder perguntas de quem tiver. Quem é o primeiro? Vamos lá. Obrigado. Você só fala o seu nome, onde você trabalha e com quem você quer falar. Bom, meu nome é Paulo Yukio, eu sou gerente executivo de compliance e riscos na IP. E a gente está muito engajado na questão da inteligência artificial. Mas um ponto que todo mundo traz é essa questão da produtividade, agilidade, quebra de paradigma, pô, vai ficar mais fácil fazer isso ou aquilo. Só que tem uma grande preocupação, e aí eu estou falando pessoalmente, é o quanto a gente, geração nova, vai emburrecer. Exato, porque assim, vai ficar mais fácil você falar chinês, não sabendo falar em chinês, porque tem um aparelho te traduzindo. Vai ficar mais fácil você fazer uma apresentação inovadora, agressiva de mercado, com a ajuda de copilotos, não vou falar nem de soluções, né, de copilotos, do que você, de fato, aprender, né, na luta, como a gente aprendeu, porque ninguém aqui tem, né, vamos falar assim, uma idade menor do que X aqui, né, vamos colocar, mas todo mundo aprendeu na raça aqui. Ninguém, né, ninguém foi no prompt ali e falar, me dá o slide e tal. A preocupação é essa, porque assim, a gente está falando aqui também de sustentabilidade. Né? O quão sustentável o IA vai trazer também esse universo agora para os novos, de serem exploradores, de serem inovadores, de serem resilientes em buscar essa quantidade de conhecimento que a gente tem hoje versus a facilidade que a gente vai ter daqui para frente. Ao ponto de que, sem você pensar, sem você desejar, né, o seu McDonald's vai estar lá na portaria te esperando, ou o seu filme preferido vai estar naquela parte onde você nem precisa se recordar de onde é, mas ele sabe onde vai estar. Né, o quanto a gente vai emborrecer com isso? Até a gente, porque assim, quem gosta da facilidade vai começar a adotar. Né? Já tem alguns que a gente adota, mas assim, o que vocês estão vendo? E aí, na boa, eu não vou escolher quem, né, porque acho que cada um tem um ponto de vista, mas assim, de forma geral, até para a gente trazer um pouco de pé no chão, porque a gente acha que a IA vai ser a solução da fome do mundo. Né? Bom, eu vou assumir, então, esse desafio de responder muito mais pela minha formação. Tá? Então, assim, além de eu ter vindo da base da sociedade, né, família extremamente pobre, um dia vocês leem a minha dissertação de mestrado no site do Mackenzie, baixa lá, e na introdução eu conto um pouco da minha história de vida, vindo da extrema pobreza até chegar a presidente de empresa de companhia aérea. Tá? E eu atuei na Unesco, onde eu fui consultor internacional para a área de educação, e eu fui vice-presidente do IBMEC. Então, assim, concordo pra caramba que a gente vai viver um abismo gigantesco no que diz respeito à educação. Nós já estamos vivendo, e se a IA não for tratada com devido respeito, com planejamento estratégico, vai piorar e vai piorar muito. O abismo vai aprofundar, tá? Porque, assim, o meu filho e a minha filha, para poder não generalizar para todo mundo, se eu der para eles uma conta de 1 mais 1/3, eles não sabem fazer nem de cabeça, muito menos no papel, tá certo? Se eu pedir para os dois fazerem uma redação de 10 páginas, provavelmente eles vão engasgar na segunda, tá? Porque falta para eles letramento, tá certo? Então, assim, eu sou um comedor de livros, tá? Eu já fui um escovador de bytes, hoje eu estou aposentado disso e hoje eu sou um comedor de livros. E daqui para frente a gente vai ter a facilidade das coisas serem resolvidas muito rápidas,
Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, na minha opinião, de mudar o sistema educacional ao invés de brigar contra a tecnologia. Não adianta brigar contra a tecnologia porque você vai perder, né? Então, ao invés da gente abolir a inteligência artificial para poder fazer trabalhos de dever de casa de escola, incorpora isso na educação e dá outras tarefas em que você explora a criatividade das crianças. Tá? Um segundo ponto, a gente tem que mudar o sistema educacional com um projeto de nação e não um projeto de governo, né? Porque a cada 4 anos muda o projeto educacional do Brasil e você não consegue formar uma geração. Tá? Então, o que a gente precisa é ter nós que somos cidadãos e que a gente vota, é tentar buscar formas políticas de ter um ciclo de pelo menos 10, 12 anos em que seja investido maciçamente na educação básica. Porque o que a gente está vendo hoje, e eu vivo isso como educador, são jovens chegando à faculdade sem saber fazer conta e sem saber ler e escrever direito, sem saber interpretar um texto. Tá certo? Então, esse é um problema gravíssimo que a gente está vivendo e que somos nós, que somos a geração mais madura, que tem a responsabilidade de mudar isso. A gente não pode terceirizar isso, a gente tem que chamar para nós essa responsabilidade. Tá certo? Então, assim, esse é um problema muito mais complexo. Não dá para resolver aqui nos próximos 15 minutos, que é o tempo que a gente tem de perguntas e respostas, mas o que a gente precisa buscar, quais são as soluções. Porque foi muito fácil o camarada parar de escrever na máquina de escrever e passar a escrever no computador, né? Como foi muito fácil agora a gente parar de escrever um e-mail e mandar para o ChatGPT escrever para a gente, dar os parâmetros e ele escrever. A gente tem que pensar nas soluções que poderão ser trabalhadas por aí. Por isso que hoje no AI Summit a gente tem lá a Z, que é uma empresa do grupo SEB, que é o maior grupo educacional de educação ensino médio e básico do país, que tem a primeira escola baseada em inteligência artificial. Esse mesmo grupo tem a primeira escola que não tem educação tradicional. Em vez de você ensinar a ler, escrever, fazer conta, ensina a molecada a resolver problema. É outro tipo de mindset que a gente tem que ter. É outra forma de pensar, outra forma de educar. Tá? Então, essa é uma opinião pessoal. Se algum outro palestrante quiser falar. Só para dar um exemplo, cara, ontem eu dei uma palestra no TED Trends, né? O TED Trends está acontecendo lá no Expo Norte, da Prefeitura de São Paulo, com algumas outras instituições, e eu falei uma coisa importante. A gente vai precisar muito mais de ser humano. Então, o que a AI não resolve? Ela não resolve sensibilidade, não resolve o cheiro, o sentir, o olfato, o olhar, a criatividade, a criação. Então, quando o Muzi fala, o cara tem que aprender a resolver problemas, é exatamente isso. Porque o básico já vai estar resolvido. O sistema educacional tradicional no mundo inteiro vai ter que mudar. Sabe por quê? Porque a primeira empresa que fizer um metaverso da Grécia 600 anos antes de Cristo e colocar lá dentro o Aristóteles, e você perguntar ao Aristóteles, por que aconteceu isso? Ou Pitágoras, um pouco depois. Pitágoras, como é que resolve o seu teorema de Pitágoras? O Walter Longo, ele usa muito isso. Um dia eu falei com ele copiou e apareceu nas palestras, mas tudo bem, não ligo não. Mas assim, por que você resolve, como é que se resolve o teorema de Pitágoras? O Pitágoras te contar por que ele teve que criar para resolver o teorema de Pitágoras. Ele viu uma sombra, ele queria saber a distância, aí ele usou a hipotenusa e tal, né? O A, o quadrado e tal. Quando ele fizer isso, o menino nunca mais vai esquecer. Porque é igual um jogo. Se você perguntar para ele como é que é o Elden Ring, como é que ele mata um chefe, ele não esquece mais. Então, assim, é claro, cara, vai mudar isso tudo. E a gente está preparado para isso? Não. Pelo contrário, a gente não tem um plano igual a China fez. A China, Coreia, China, esses caras se prepararam há 30 anos atrás. Nós temos um gap gigante aqui. Nós vamos continuar sendo individualistas, vamos mandar nossos filhos para estudar fora. Eles vão continuar aprendendo, só que a distância vai aumentar mais. Nós aqui, que somos privilegiados, vindo de baixo, exemplos igual do Muzi não vão deixar de existir, porque dificilmente isso vai acontecer de novo, ainda mais com uma sociedade dessa. E, de novo, não sendo negativo, a gente vai criar um abismo maior. E, sinceramente, se você tem um filho, ensina ele português e matemática, porque é o básico para ele, porque ele vai ter que saber perguntar, entender e interpretar problemas. Porque saber decorar com molécula, quem que é, sei lá, quem na célula que gera lá, a mitocôndria que gera energia para a célula, cara, ele vai perguntar para a Mary, o relógio, quem que é a mitocôndria aí na parada? A mitocôndria vem responder aqui.
A mitocôndria ela passa em 3D, aparece pulando, vai aparecer um holograma de mitocondrial, sei lá, velho. Então, entendeu? Então tem que mudar tudo, cara, tudo. É um paradigma, cara. Vai ter, algum dia alguém vai falar, foi antes da IA e depois da IA, saca? Você está copiando de mim isso agora, viu? Posso só acrescentar, acho que tem um ponto importante, que é exatamente uma discussão que eu e o Muzi já tivemos. Eu acho que a IA ela vai corrigir rotas, que é isso vai naturalmente, ou não. Pode ser que não. Mas uma das coisas que eu tenho visto tudo que a gente vem construindo no final do dia tem a ver com a literacia, né? Então, quando você constrói ou quando você entende a literacia, seja de inteligência artificial, seja de qualquer outra matéria ou pauta, você tem um pouco de fundamento. O que falta, imagino, pela percepção que eu tenho uma filha, né, e acompanho muito também a questão, não sou educadora, mas acompanho essa questão educacional, é a questão da literacia, é o conhecimento fundante. Então, falta isso para muitas pessoas, até para a gente, muitas vezes. Para discutir um assunto, enfim, a gente tem que mergulhar 15 dias, 20 dias antes, um mês antes, para discutir esse assunto com alguém. Você se prepara e tudo mais, e ainda falta alguma coisa. Mas, de novo, eu acho que boa parte disso tem a ver com fundamentos. Então, o desafio é como que a gente leva de forma mais assertiva, mais assim, até divertida, né, para as pessoas, essa questão dos fundamentos básicos para você saber perguntar, para você saber todo esse ecossistema necessário para você criar pessoas no final do dia. Porque a educação é isso, é nessa jornada. Acho que é isso. Posso complementar muito rápido para a gente ter tempo aqui? Primeiro, excelente pergunta. Acho que é algo transversal. Eu penso o seguinte, como eu disse até na palestra, eu acho que a tecnologia não inventa nada, ela potencializa problemas que já existem. A educação vem sendo precarizada há muitos anos. A educação está ultrapassada há muitos anos, né? Assim, já não é uma educação que é voltada ao pensamento crítico, já não é uma educação que é voltada a formar cidadãos conscientes, e agora o preço disso vai ser muito mais alto. Eu penso o seguinte, eu acho que eu vejo dois discursos aqui, né? Primeiro, assim, não vai precisar mais, então, aprender outra língua, ou não vai precisar mais saber traduzir, ou não vai precisar mais saber o teorema de Pitágoras, né? Porque, afinal de contas, tem a resposta. Ok, mas a gente não aprende outra língua e não usa o teorema de Pitágoras só para resolver o problema. A gente aprende para saber raciocinar. Não sei vocês, mas eu nunca usei a fórmula de Bhaskara na minha vida. Tá? Passei um bom tempo aprendendo ela e me ferrando com ela porque eu era ruim. Tá? Mas isso me deu um raciocínio lógico possível. Tá? E vejo também esse discurso do não, vamos facilitar e mastigar o conteúdo. Eu acho que é o contrário. Vamos ensinar as pessoas a pensarem. Vamos ensinar as pessoas a fazerem perguntas que o ChatGPT não saiba responder. Porque se a gente está perguntando só coisas diretivas, né, que o ChatGPT e o Google e a Wikipédia respondem, a gente não está cumprindo o nosso papel como pensadores críticos. A Marta Gabriel fala muito bem disso também. Né? Ela diz, bom, professor, se você está fazendo perguntas que o ChatGPT sabe responder com firmeza, talvez não seja isso que a gente deva estar ensinando. Para complementar o último da fila aqui, o problema é latente, é óbvio que isso vai acontecer, né? Infelizmente vai acontecer. A gente, quando olha para a humanidade inteira e as inovações tecnológicas, sempre tem impacto, e eu acho que o ser humano sempre se adapta. A questão é que as ferramentas são cada vez mais poderosas. E eu acho que vão criar, seja de uma maneira proativa, como está se falando, que é o mundo ideal, ou maneira reativa, vão criar o Ozempic da burrice digital. O mundo ficou gordo, porque ficou tudo fácil, é o controle remoto da TV, é o Big Mac que chega lá na casa fácil, é isso, e agora qualquer solução, Ozempic. E eu acho que vão criar o Ozempic da burrice. É isso que vai acontecer. Então, se a gente não for esperto o suficiente para criar o contexto de ter um mundo preparado para o que vai vir, é a bomba de Hiroshima. Usaram uma vez, ele falou, pô, não vou mais fazer isso. Não usaram mais.
Então, eu acho que vai acontecer isso. Vai ter a situação de Hiroshima, vai ter o Ozempic e a vida segue. É a minha visão. Sim. Eu sou Durval Jacinto, eu tenho uma consultoria DJCom para empresas de serviços de tecnologia. Eu gostei que o Alexandre falou da necessidade de formação, de educação, e colocou isso como responsabilidade de governo. A Gladys colocou a questão da falta de mulheres na tecnologia. E nas empresas que eu trabalhei sempre faltava profissionais, e a maioria dos que apareciam eram homens. Hoje, por exemplo, na área de segurança cibernética, sobra emprego e falta profissionais. Agora, o quanto que a gente tem que esperar isso do governo, já que o Muzi falou que a cada 4 anos muda o governo, muda a prioridade, o quanto que as empresas não deveriam tomar esse papel, não só as empresas, mas os institutos, para que a gente pudesse ter mais profissionais nessa área, porque esses empregos que vão sobrar em alguns lugares vão faltar nada de tecnologia. Como vocês veem isso? Não sei quem quer responder. Deixa eu começar de novo, só porque a bola é minha, eu falo. É isso aí. Eu vou falar pela minha experiência própria, tá? Eu sempre criei pânico para criar necessidade, a vida inteira, tá certo? Eu não cheguei presidente de empresa na velocidade que eu consegui chegar, sendo bonzinho e dando mole para ninguém, tá certo? Porque eu tive dureza na minha vida. Por que o AI Summit surgiu? Não tive facilidade, tá? Por que o AI Summit surgiu? Porque quando eu voltei de Portugal, onde eu estava fazendo doutorado, quando eu acabei a primeira parte, eu vim de lá com a cabeça de capacitar as pessoas na área de inteligência artificial. Não tinha surgido o ChatGPT ainda, tá? Mas eu estudo inteligência artificial desde 2014. O primeiro curso que eu fiz foi no Canadá, onde eu realmente achei que fosse ser o berço da IA e os caras perderam o bonde da história, tá? E por que o IA surgiu? Porque eu fracassei nos cursos, tá? Houve um fracasso. Eu desenhei 25 cursos, se você for lá no site do Instituto Valor, com o objetivo de resolver problemas de negócio, não fazer 99,90 que nem faz as outras empresas de capacitação. Mas, realmente, como é que eu aplico inteligência artificial ao marketing, ao RH, às finanças, ao compliance, à sustentabilidade? E eu vendi 0 cursos. 0 cursos. Tá? Eu montei um time de 32 PhDs para dar aula, ao vivo e online. Tá? A minha proposta era pagar de 450 a 700 reais a hora aula, enquanto o professor de faculdade do Mackenzie está ganhando de 70 a 150 reais. Então, eu vim com um propósito diferente. Então, quando eu faço a precificação do curso e ninguém compra, porque era um curso alto, porque eu estava entregando muito, eu falei assim, os caras não entenderam ainda a necessidade da inteligência artificial. Eles não entenderam que daqui para frente, quem não tiver capacitado, não vai ter espaço no mercado, é só isso. Entendeu? A IA não vai tomar emprego de ninguém. Eu falo isso em todos os podcasts, em todas as reuniões que eu estou. Mas, se está eu e a Gladys num processo seletivo, os dois empataram em termos de competência e vai entregar o que a empresa está contratando, só que a Gladys tem um diferencial que ela estuda de inteligência artificial para caramba, sabe resolver problema, sabe usar as aplicações. Quem é que o empregador vai empregar? Eu acho que esse é o ponto. Entendeu? Agora, eu queria muito ser presidente da República. Eu não vou ser porque eu sou tão bocudo, tá certo? Que bocudo não tem a vez na política, tá certo? Eu não ia ter o espaço. Mas a primeira coisa que eu ia tratar era a educação, porque se a gente consegue mudar a educação do país, a gente muda o resto, tá? Eu sou evangélico, sou cristão presbiteriano, tá? E a maior transformação global que a gente teve na educação foi na Coreia, usando os princípios bíblicos, educando a base da população coreana, tá certo? Então, eu acho que esse é um tema que ele é muito mais profundo, que a gente deveria fazer um congresso, não um warm-up aqui, para a gente poder discutir. Tá? Mas, assim, eu continuo criando o FOMO. Tá? Esse é o objetivo. O objetivo aqui é criar FOMO em todos vocês, para vocês irem lá e investir na carreira de vocês, tira 3 pau do bolso em vez de comprar lá McDonald's, viu, Alessandro? E vai lá se capacitar, vai escutar os líderes como o Renato, que está aqui, que foi lá para o Canadá se capacitar. Entendeu? Eu acho que o Renato consegue complementar isso, e a Laura também. Durval, você focou na pergunta se o governo não poderia resolver isso.
Eu acho que, falando de outros países, a gente vendo outras referências, tem governos que resolvem isso. Certo ou errado, o da China está resolvendo isso, né? Então, as questões de educação, economia, se está certo ou errado, é outra questão, mas que estão fazendo e posicionando. O número de patentes de IA hoje que tem, na China, é 3 vezes maior do que nos Estados Unidos. Então, agora, no Brasil, não espere que isso vá acontecer. Culturalmente, não vai acontecer. Não é questão de estar aqui, direita ou esquerda. Não vai acontecer, essa é a minha visão. E aí eu acho que a gente tem que buscar caminhos como o MUSE está fazendo. Eu faço um trabalho voluntário, Instituto Brasil Digital para Todos, Movimento Brasil Digital para Todos, que é um movimento organizado da sociedade civil, de voluntários apartidário, que você dá um pouco da sua colaboração para fazer as coisas acontecerem. E o que a coisa acontecer nesse sentido de educação? Saiu a E-Digital, Estratégia Brasileira de Transformação Digital, no governo Temer, ainda que ele aprovou, e vai mudando de governo e esquecem a história. Por que que não morreu? Porque o nosso movimento fica mandando ofícios lá, olha, você tem que fazer isso, tem que atualizar, estava isso, não sei o quê. Então, a solução, para mim, não está lá, está aqui, né? Então, hoje a gente tem uma possibilidade de educação totalmente descentralizada. Aí tem um ponto fundamental, o ser humaninho, né? Essa geração que nós estamos criando, a gente não está preparando ela para o mundo, a gente está colaborando para ela ser mais burra. Essa é a verdade no geral. Então, não adianta a gente ter ferramenta e a gente não ter o ser humano preparado para isso. Então, quando a gente fala de educação, começa nas condições básicas das crianças poderem estar aptas e fazer isso. Foi a gente comentando aqui com a Tati a questão... O que a tua filha falou, Tati? Isto não é uma coisa de menina, de 4 anos. Ela ouviu isso em algum lugar, não sabe onde é. Então, a gente precisa falar no ouvido, não, isso é coisa de menina, sim. Você tem que fazer, que com certeza é o que ela falou. Olha a mamãe, tá vendo? Olha o sucesso que a mamãe faz. É isso. Quem mais aí gostaria? Complementando rapidamente, né, eu tenho só alguns pontos, né? Eu acho que assim tem uma questão de complexidade no Brasil um pouco maior, que assim você vê esses programas de educação que são, né, bem ou mal, como você disse, estão tendo resultado muito em autarquias, né, menos em democracias. Isso é interessante, né? É mais complicado fazer isso num sistema democrático, porque justamente você tem muitos atores. Isso é bom, porque existe uma troca de ideias, né? Então você pergunta, é por isso que eu acho que a tomada de decisão ecossistêmica seria melhor para isso. Por exemplo, eu acho que para a educação de base, sim, o governo tem que ter um lugar, porque é quem deveria, pelo menos, formar cidadãos, né? Tem um lugar. A política pública, invariavelmente, tem um lugar. Agora, a gente está falando de um apagão de talentos urgente, que vão ter 500 mil vagas que a gente não vai conseguir preencher. É claro que as empresas têm um lugar primordial nisso, né? E então a gente está falando agora em reskilling, upskilling, tudo isso, né? Porque 47% das tasks vão ser substituídas por inteligência artificial. Tasks não é emprego, né? Elas são as tarefas. Mas, por exemplo, um analista de banco vai fazer 70% do que fazia. O que a gente faz com os 30% dele, né? Com esses 30%. E a gente está rearranjando isso. Então, certamente tem seu lugar, mas acho que um não substitui o outro. Quem mais, gente? Essa é a hora, hein? Vamos lá. Qual o seu nome? Oi, você trabalha? Eu sou Luciana, eu trabalho na MTech, ao lado do Alê, todos Você é os suspeita, dias. passa para outra. Não, eu não sou suspeita, não sou especialista de IA, muito pelo contrário, eu aprendo todos os dias com ele. Mas o que a Gladys me falou me chamou muita atenção, porque eu sou uma mulher de tecnologia há mais de 20 anos. Então, eu normalmente era a única mulher do departamento, né, desde o estágio. E eu acho que hoje eu participo de um hub também, que são de mulheres. Eu tive no Web Summit, onde teve maior público feminino, por conta, né, de um incentivo mesmo, de venda dos ingressos e de uma parceria. E eu acho que assim, eu peço para os homens da tecnologia incentivarem, porque
muitas vezes a gente não tem o mesmo lugar que vocês para participar. E quando vocês levam uma mulher, nós levamos outras. Isso é fato, né? O meu time hoje é tudo 45 mais. Eu já sou quase dos 50, né? Então acho que isso que a Gladys falou só corrobora porque a gente precisa que vocês falem da gente num lugar que a gente não vai estar, né? E aí a gente vai levando mais e mais, porque tem muitas meninas também querendo. Eu tenho uma filha de 18 anos que ela fala: eu não sou uma menina de tecnologia, mas para trabalhar, mas eu me interesso pela tecnologia, porque eu sei que no futuro eu vou precisar disso, independente da carreira que vá seguir, né? Então, acho que eu agradeço a Gladys por falar disso em muitos lugares, né, que eu, por exemplo, não estou, mas eu peço para quem, né, para os rapazes que estão, para nos ajudar a divulgar, né, para nos levarem no lugar que a gente muitas vezes não chega. Eu acho que é isso mesmo. A gente precisa encontrar o nosso lugar de potência. E onde é o nosso lugar de potência? Onde a gente encaixar, né? Seja na tecnologia, seja em projetos N. Recentemente também eu tive contato muito legal com o pessoal da TOTUS, que uma das mulheres mais referências ali dentro é a mulher de M&A, que é a Caroline. E ela é uma inspiração para mim, porque a TOTUS hoje é uma grande empresa, uma grande companhia, e ela fechou mais de 35 M&As, e ela conduzindo esse projeto, né? Tem tecnologia? Claro que tem. A TOTUS é uma empresa de tecnologia, né? Mas vou corrigir uma fala sua, tá? Da tua filha, na verdade. Quando ela fala não sou uma mulher de tecnologia, na verdade é tecnologia. Ela é uma mulher de tecnologia. Cara, todo mundo usa o celular. Todo mundo usa o Waze. Todo mundo está usando o ChatGPT, Gemini, o Cloud, enfim. Mesmo que você não programe ou risque lá os bytes, os bits, tem programas de low code, tem uma série de coisas que a gente pode incentivar. Muita gente me pergunta assim, nossa, por que você faz tanta coisa, né? Não é porque eu faço tanta coisa, mas é como eu consigo encaixar tanta coisa na minha vida. E uma das coisas que eu encaixei foi estudar tecnologia e inovação, data science, etc. e tal. Por quê? Porque aquelas tarefas que vão acabar no final do dia, eu vou ter que me encaixar. Eu vou ter que encontrar o meu lugar de potência. E é aí, com a educação, com a jornada, com o lifelong learning, que a gente vai, de fato, poder encontrar o nosso lugar de potência. E eu amo de verdade poder ouvir das pessoas que, cara, você falou um negócio que mudou a minha vida. Várias meninas, eu não estou falando isso para me vangloriar, não. Várias meninas e também meninos que estudaram comigo na faculdade falaram, Gladys, você tem sido realmente uma voz para avançar nesse tema. Então, aqui de verdade existe sororidade, que é de verdade impulsionar e ecoar de fato esse assunto. E, de novo, se vocês acham que é balela, não é balela. Se vocês acham que isso não tem fundamento, tem fundamento. As mulheres ainda são a minoria em termos de tecnologia e inovação. Dá espaço para a gente falar, dá espaço para a gente executar, dá espaço para a gente aprender com vocês. E a gente também pode levar outros. Acho que é isso. Uma coisa que é importante falar também, que não é só os homens dar a oportunidade. A mulher tem que buscar a oportunidade também, tem que bater na mesa, né? Eu acho que isso é muito importante. Depois passa o microfone para ele. Porque, em geral, assim, e aí, de novo, né, não estou falando por mim, eu estou falando por questões antropológicas, o homem sempre foi aquele camarada classificado como provedor, tá certo? São os 3 P's, né? O protetor, o provedor e o procriador, né? Então, isso vem sendo feito desde dos homens das cavernas até o início da humanidade aqui agora, né, que a gente está vivendo. Então, as mulheres que hoje estão na ponta, se vocês observarem, todas elas foram mulheres que bateram na mesa, tá certo? Então, acho que nós, pais, temos que incentivar isso, tá? Eu incentivo a minha filha, a minha família é de mulheres muito fortes, né? Então, eu incentivo a minha filha, já incentivo a minha netinha, e quando eu converso com a minha neta, que tem 5 anos e vai fazer 6, essa garota vai ser um avião, ela tem uma opinião forte, ela defende os argumentos dela, e a gente incentiva isso, entendeu? Mas é incrível isso. E a gente vê todo dia no YouTube lá as menininhas, particularmente as menininhas,
sabe, enquadrando os pais e com argumentos sólidos, é uma coisa impressionante. Mais alguma pergunta para a gente poder encerrar? Vamos lá, seu Olá, nome boa tarde. e empresa. Bom, Ronaldo, da empresa Activity, né, empresa de tecnologia. Primeiro é um privilégio estar aqui, agradeço. Conheço a Tati, ali já trabalhamos juntos. Poderia patrocinar nós, hein? Vamos lá, estamos juntos aí, ó. E com o Fábio também, né, a minha liderança na empresa de tecnologia. A gente da área comercial, já estou em TI desde os anos 80, então é algo que realmente, que eu falo, aquilo que mexe dentro da gente. E eu sempre vi a tecnologia como uma facilitadora, ou seja, aquela que vai nos ajudando o ser humano na sua capacidade de adaptativa e de desenvolvimento, que a gente pode fazer com que essas ferramentas sejam melhores. Você deu a solução, que eu acho que é a solução para todos os problemas, na minha opinião também, que é essa base que eu vou dizer, não vou só colocar cristã, mas eu vou dizer entre bondade e maldade. E onde tem a bondade, existe a inclusão, existe o respeito, e todas as pessoas têm a liberdade de serem e escolherem o que elas querem para a sua vida, né? Independente de quererem moldar. E toda vez que alguém quer moldar alguma coisa, ou, por exemplo, mesmo nesse nicho, nem todo mundo precisa ser programador, nem todo mundo precisa conhecer Python, mas eu preciso de médicos, eu preciso de engenheiros, eu preciso de alguém que dirija o Uber, eu preciso de todas as profissões, alguém que faça a coleta do lixo. E tudo isso é nobre desde que a pessoa esteja bem, esteja feliz e seja aquilo que ela quer fazer. Mas, sem dúvida, a tecnologia, nós estamos avançando no mundo que ele não tem mais volta, como você disse, né? E conhecer a tecnologia, ou pelo menos se inteirar dela no dia a dia, que já faz parte da nossa solução, né? Desde a pessoa mais humilde, ela tem um celular, né? Ela tem uma TV, ela tem aparelhos eletrônicos que já fazem parte da sua vida. Mas a minha pergunta é, a grande transformação, e tem sido a minha preocupação até buscando agora atuar nesse mercado de saúde, é o quanto a IA, como você mostrou ali, pode realmente mudar isso, né? Porque a população cresceu vertiginosamente, falamos de mais de 8 bilhões de pessoas, e muita coisa é feita em relação a transporte, a lazer, a entretenimento, a cultura, até na educação, embora muito timidamente, né? Mas na saúde eu vejo que ainda temos um gap muito grande para isso. E eu, particularmente, não vejo tanto incentivo. A gente ouve falar de pesquisas, mas eu perdi meu pai recentemente e eu vejo que ainda nós sofremos, infelizmente, porque isso não chega a todas as pessoas, né? E, graças a Deus, a gente tinha um poder aquisitivo melhor. Mas, convivendo nesse mundo hospitalar, e eu também passei por um grande problema esse ano, eu vejo quantas pessoas estão perecendo e perdendo a sua vida, sendo que a gente tem todas as ferramentas, a facilidade e a inteligência artificial para mudar isso, como você diz, da própria Ana, sendo mais interativa, né? O que está faltando na visão de vocês para que realmente a gente, como ali, para a pessoa que não pode ouvir, para a pessoa que não pode falar, como você diz, os sinais, porque hoje a gente já faz um chat, como você diz ali, uma videoconferência, e o Google, o Teams está traduzindo ali para mim em qualquer idioma, né? Mas e a língua de sinais? Não tem isso hoje. Eu não encontrei no Teams, nem, né, pelo menos não é, falando, não é algo acessível. A gente não tem isso. E eu, que trabalho com tecnologia, não estou vendo isso, né? A pessoa falando do outro lado, mas o cara não escuta. Como que ele vai traduzir? Entendeu? Não adianta eu colocar na orelha. Então, estou falando de coisas tão simples, mas que eu vejo assim, no mercado de saúde mesmo, para a área de saúde, que é essa nossa sobrevida, como que a IA, vocês que estão diretamente ligados a isso, estão vendo que a gente pode melhorar e fazer isso com que seja mais rápido no nosso dia a dia. O futuro da medicina é uma medicina individualizada e remota. Então, o sistema de saúde hoje, no mundo inteiro, está errado. Ele trabalha em cima de doença, não em cima da prevenção. É insustentável ter um sistema de saúde trabalhando em cima da doença. Aqui no Brasil, especificamente, você vai fazer... Está com alguma coisa, te mandam fazer ressonância magnética, tomografia, repetir exames, é um custo absurdo. As startups de saúde que estão saindo aí, eles estão trabalhando com médico de família, um conceito diferenciado para diminuir a chamada sinistralidade. É isso que precisa diminuir os custos de saúde. E você, deixando o paciente em casa, sem ir ao hospital, você vai deixar o hospital para quem precisa do hospital. Então, tem que mudar todo um sistema, e a tecnologia é o grande pilar. Com a questão dos wearables, os dispositivos vestíveis,
quase tudo que você está falando de problema já tem solução. Pode ainda não estar no mercado de alta escala, mas já tem. Então, a ideia da Ana aqui é conectar a todos esses tipos de dispositivos e ela ser um elo de ligação para tudo isso. Então, o conceito que tem é você ter um grande ecossistema totalmente conectado e hoje, quem sabe um mínimo de programação aí, de conexão de sistemas, é a era das APIs. Em vez de você desenvolver uma plataforma inteira, você vai conectando as plataformas. Então, esse que é o futuro. Você pega cada uma dessas soluções. Agora, esses eventos que eu vou de inovação, como Collision, o que tem de health tech é absurdo. Talvez seja a maior quantidade de iniciativas que tem, porque a saúde está carente, tem muitas soluções vindas, soluções incríveis. No Canadá, tinha um brasileiro que está fazendo sucesso lá, chama Linda Life Tech, faz uma detecção de câncer de mama em 15 segundos usando celular. Então, olha o que tem de soluções, é uma atrás da outra. Então, o caminho está isso. A inteligência artificial é aquela camada que vai trabalhar em cima de todos os dados que estão sendo gerados. Então, você precisa ter os dispositivos para coletar, gerar dados, e a inteligência artificial vai resolver todas essas questões, é a minha visão. Só complementando justamente essa questão de dados, vocês falaram até, o Alessandro falou ali, da mineração, né, da importância de tudo isso. Os dados, e uma da dificuldade de saúde, eu passei por isso também, você faz um exame no laboratório A, daí se você for para o B, a hora que você vai para o médico, se você não vai com todos os papéis, ou seja, como que está isso, a questão dos dados que você falou. Porque a saúde, se você tem todo esse histórico e tal, você cai na rua, você chegar no hospital, esses dados poderem estar acessíveis de todas as formas. Né? Eu vou passar a palavra do Alessandro, só vou falar um ponto, até porque eu tenho 30% da minha carreira na área de educação e 70% na área da saúde. Tá? Uma das coisas que mais se briga na saúde que ninguém consegue implementar é a interoperabilidade. É a comunicação entre todos os atores do ecossistema de saúde. Os bancos fizeram há décadas. Aí o Brasil tem um sistema bancário dos mais sofisticados do mundo. Tá? Quando eu estava na Mil, em 1988, 89, eu fiquei na França lá fazendo curso no Schlumberger para poder fazer interoperabilidade e botar os dados no cartão inteligente. A primeira operação de smart card do mundo foi eu que coloquei junto com a Mil. Entendeu? E o que isso aconteceu? Nada. Porque na época a CIO não queria trabalhar com isso. Tá? Saúde não dá dinheiro. Mas assim, tem um problema computacional aí para a gente resolver, tá, cara? Por exemplo, o genoma humano ele é 100 gigabytes de dados. E enquanto a gente não entender para fazer a prévia do que está acontecendo, a gente vai acelerar esse processo. Mas você imagina, na Tailândia, em Taiwan, a gente tem a M-Health aqui na Matarazzo. Um dos médicos lá fez o PhD dele em Taiwan. Ele me contou que é um prédio inteiro com todo o genoma de todas as pessoas que moram em Taiwan. Todos taiwaneses. Taiwaneses, esse negócio aí. É um prédio inteiro e é só deles. Mas eles não conseguem, vamos dizer assim, eles gravaram lá o que é cada pessoinha, o seu genomazinho, está guardado lá, mas eles estão entendendo que dado específico que é, por exemplo, para ter um câncer de mama, que dado específico. E a partir do momento que você entende esse dado, na hora que o cara nasce, você já monta uma rotina para esse cara continuar a vida dele, que é o único jeito. Agora, o problema é que a gente, para processar isso numa velocidade, você teria que ter computação quântica, armazenamento. O ser humano é tão incrível porque, embora a gente tenha o biológico, seja o mesmo princípio elétrico, né? Você tem um problema aí de tempo dessa... Não é o tempo da informação passar, porque é o mesmo hoje, talvez, de uma placa normal, mas é o tempo do armazenamento e do processamento interno intracelular. Aí. Os meninos lá, os médicos, falam melhor do que eu. E a gente estava discutindo exatamente isso outro dia. Eu falei, cara, mas por que a gente não consegue tomar... Ele falou, cara, são 100 GB o genoma. E aí, para descobrir qual daquele cara que é especificamente disso, eu tenho que sair comparando os genomas e ver aquele genoma com o outro, qual que é a diferença do outro, porque aquele cara teve aquela doença. E aí são milhões de possibilidades. Então, assim, vai demorar um tempo, mas a gente vai chegar. No Colígio do ano passado, tinha um cara que apresentou, que falou, no futuro as pessoas não vão morrer, é a morte de la morte. Inclusive, ele era venezuelano.
Ele falou isso lá, mas eu não acreditei muito nele, não, mas tudo bem. Mas é isso. Fazer um comentário rapidinho. Se você quiser conhecer soluções ou startups, por exemplo, para pessoas que não conseguem ouvir, né? Por exemplo, tem a Handstalk, que é uma baita de uma startup que foi acelerada e que hoje está quase aí virando um unicórnio. Ela tem várias aplicações para surdos, por exemplo, né? E outra coisa importante, ontem eu estive no laboratório de genoma da Oncoclínicas. A Oncoclínicas estabeleceu um laboratório de genoma para câncer, especificamente de próstata e também agora de mama. Assim, eu vi na prática a inteligência artificial. Eu saí de lá arrepiada, cara, porque assim é um negócio tão incrível. Eu vi a jornada do exame, tinha lá um pedaço de próstata na minha frente, né? Brincadeiras à parte, na verdade, e eles fazendo todo o projeto e aquele pedaço de próstata vira uma lâmina, que essa lâmina é desenhada e tudo mais lá pelo computador. Ele coloca no material, no laboratório, e a inteligência artificial faz o trabalho, apontando se é ou não é câncer, se é ou não é assim, é tão magnífico o negócio, gente. Juro, eu fiquei muito encantada. Eu falei, caramba, se isso aqui já está aqui, imagina fora do país, que tem uma potência muito maior. Temos, eles estão abrindo o leque. E, finalmente, só para contribuir também, se você quiser conhecer mais sobre saúde, a própria OHC, a Inova HC, congrega mais de 20 startups. Exatamente. E eu acabei de aceitar aqui o convite de uma das startups para ser conselheira deles. Chama-se Dr. John, que ouve... ele ouve toda a conversa do médico e cria um prontuário eletrônico do médico. Gente, é sensacional esse negócio, sabe? Então, assim, tem muita coisa. E aí uma coisa que eu vou usar o Muse, vou usar. A gente tem que ir atrás. A gente tem que fazer acontecer. Faz parte do game. A coisa não vai cair no teu colo. Você quer conhecer, você quer saber, tem que ir atrás. Então, fazer a sua parte também, né? Então, esse é o seu grande ponto. Exatamente. Bom, alguém mais tem alguma pergunta? Então, vamos lá passar para o nosso amigo lá, companheiro de calvície. Está aqui. Seu nome, sua empresa? Obrigado. Thiago, sou CTO do Abacaxi. É do Abacaxi. Tá certo. Mais um abacaxi interessante para a gente falar de... um pouquinho diferente. Agora, a gente falou um pouco do abismo de educação, mas a gente está falando, acho que ainda um pouco muito próximo de onde a gente está. A Yara lá traz também uma ótica interessante da gente vislumbrar, que aí, a partir do momento que a gente tem acesso a algumas coisas, é mais fácil a gente se preparar para um mercado com IA, né? E para quem não tem, né? A gente já tem hoje um gap muito grande da questão social, né? Da questão econômica. Então, a questão de não chega no ensino de qualidade por não ter acesso a esse tipo de recurso. Aí tem incentivos governamentais que a gente tenta levar, mas a gente sabe que ainda é uma coisa muito embrionária. Então, quem não estava numa posição mais favorável já tinha uma situação, um trajeto de vida complicado, né? Acabava, às vezes, justamente ficando nesses trabalhos que, muito provavelmente, vão ser eliminados pela IA. Então, agora que esses trabalhos que as pessoas acabavam tendo acesso, justamente por não ter, onde a gente nasce, em que condição a gente nasce, né? Como esses trabalhos que eles tinham acesso não vão existir mais, como que, até a gente como empreendedor, como empresas também, porque o governo tem lá o trabalho que eles estão desenvolvendo, mas eu acho que isso começa a chegar um pouco agora na parte das empresas. A gente que já está aqui, e aí parafraseando a ideia da escada, da limpeza da escada, né? As empresas também têm um dever nesse sentido. A gente tem a sustentabilidade, e isso, como a Abacaxi é justamente uma empresa que a gente é uma social tech, a gente faz justamente um pouco desse bridge de ONGs, iniciativas de apoio social, de ESG, para ajudar o meio ambiente, a parte social também, com as empresas, né, ajudar a transformar essa mentalidade de, olha, não basta ser sustentável, é legal, inclusive em vários eventos que eu tenho ido de ESG, onde está tudo verde para tudo quanto é lado, ESG para tudo quanto é lado,
quando você ia perguntar, pô, como que está o investimento de ESG de vocês? O pessoal sempre respondia, assim, 95% das respostas a gente tem uma operação sustentável, a gente é super sustentável, mas e como que vocês têm feito uso das leis de incentivo? Vocês têm ajudado? Como que tem sido o trabalho com a sociedade? Na maior parte dos casos, e assim, isso não é um defeito das empresas, é uma coisa que a gente tem que transformar, tela azul, entendeu? Porque que tipo de incentivo tem? Sabia que você tem 11% que você pode abater do seu imposto em incentivo? Então, como que a gente, como essas empresas que estão ao front disso, né? À frente dessa transformação, como que a gente pode trabalhar, sendo que a gente também mira no desempenho financeiro das empresas, até como o Ale falou, a gente ainda é metrificado pela nossa performance financeira, pela nossa rentabilidade. Quando a gente vai falar com uma empresa, eu já falei até com empresas na China, por exemplo, também, ali foi super difícil, mas por que a gente vai... Você está falando para eu fazer um investimento para ajudar alguém, como é que ganha com isso, né? Então, porque é uma perspectiva de que diminui a métrica dela, como é que a gente pode trabalhar isso? E, por outro lado, as ONGs que captam têm muita dificuldade, já tinha antes. Agora que elas também têm que praticamente ser mensuradas como startups, né? Elas têm que saber quanto que custa para manter uma pessoa fora da situação de rua, quanto que custa metrificar o impacto social ou ambiental, né? Quanto que custa para reflorestar 1 metro quadrado? E a gente vai conversar com a pessoa e tem muita dificuldade. Eu acho que isso a IA também pode ajudar. Então, acho que a gente tem que tomar aí um papel ativo, mas vocês têm visto algum sinal disso, até lá fora também, né? Foi conectando até um pouco com a minha pergunta inicial antes. Eu acho que tem empresas que estão desempenhando internamente, mas eu entendo também que as empresas não é o core business delas, desenvolver impacto, né? Elas não são empresas de impacto. Como que lá fora está tendo essa conexão de quem faz impacto com as empresas de outros business, né? Alguns de vocês, se vocês tiverem alguma visão. A tua pergunta é muito extensa, ela tem vários pontos a serem respondidos, eu vou responder um só, e se os outros demais palestrantes quiserem responder, a gente tem 5 minutos para acabar o painel, tá? Depois você olha o site do Instituto Valor, tem vários projetos sociais que usam lei de incentivo, tá? Há 10 anos atrás, o Instituto tem quase 15 anos, tá? Há 10 anos atrás, o Instituto faturava 60 milhões de reais por ano de projetos incentivados, tá? 60 milhões de reais, que o nosso instituto, que eu fundei junto com a Solange, faturava. Por quê? Porque estava no início das leis de incentivo, e as leis de incentivo eram usadas com propósito, tá? Era realmente para poder cumprir um papel social que o governo não consegue cumprir, e, através da lei de incentivo, abre mão de arrecadação para poder uma empresa investir. Só que, hoje, o dinheiro de incentivo fiscal nas empresas virou o dinheiro de marketing, tá certo? Hoje, uma empresa prefere pagar o incentivo fiscal para poder fazer a peça do Rei Leão, que custa 800 pau, 400 pau o ingresso, ou o Circo du Soleil, do que apostar num projeto de inclusão social. Tá certo? Então, as empresas estão se afastando cada vez mais do propósito social. E, desculpa, é uma porcaria. Eu me sinto tão indignado que eu ia começar a falar uma opção de bobagem aqui, tá certo? Então, para poder não falar uma opção de bobagem, que eu orei antes de sair de casa e pedi a Deus para não... Eu estou falando sério, antes de sair de casa eu orei a Deus para poder não me deixar falar bobagem, porque eu sabia que ia ter uma pergunta dessa para poder me fazer vomitar tanta coisa que eu tenho de vontade de vomitar, tá certo? Então, assim, as lideranças das organizações têm que fazer um exame de autoconsciência para saber se elas estão cumprindo o seu papel social, porque é muito marketing, os caras fazem muito marketing, muita ação de branding e... Quem mais quer comentar? Cara. Não, se eu tirar o microfone do músico, nessa hora eu consigo ser menos pior que o músico. Mas assim, outro dia... Isso, que eu sou pior do que ele. Outro dia, estava tendo uma reunião aqui, e o presidente de uma empresa que entrega comida estava aqui falando. Outro dia também tinha um de telecom aqui, mas eu não vou contar o nome. Mas o presidente da empresa que entrega de comida, ele falou comigo o seguinte: nós investimos muito no social. Aí eu, E assim, todo mundo falando, que incrível, investe, empresa bacana. Aí ele falou, 600 mil reais por ano. Aí eu fiz o cálculo de cabeça, né? Eu sou matemático, lembra? Eu sou aquele cara que calcula de cabeça, né? Olhei o faturamento dele e falei, 0,005%.
Aí né? Tava todo mundo aqui, Matarazzo, ele é um cara daqui do AIA, esse cara. Aí eu olhei assim e falei, nossa, muito mesmo, né? Dá para comprar esse dinheiro que você está dando aí, está fazendo uma diferença enorme na vida das pessoas e uma diferença enorme no seu preço. Porque isso que o Muzi está falando é verdade, cara. Existe hoje o Greenwash, o Green SG, o SG Wash, o SG, tudo você imaginar, cara. É muito fake news, muita bobagem sendo falada. E a AI, cara, assim, agora que a gente está falando do tema de AI, eu espero que realmente a gente consiga medir quem fala a verdade e quem não fala. Quando a gente pensa em criar um modelo de ecossistema sustentável, eu quero criar um token que ele vai lá dentro de uma fazenda e ver se o cara está mantendo aquelas árvores e aquele carbono, que não é só um carbono, eu crio um índice que tem lá na fazenda também uma escolinha, que tem na fazenda também uma fonte de água, que tem na fazenda também umas meia dúzia de vaquinha que o cara vende o leite. Esse cara realmente ele está ajudando o meio ambiente. Então é esse carbono que eu quero. Não o cara que fala que vende o carbono para 80 pessoas, ou o cara que fala que tem SG só para falar que tem SG, igual esse cara aqui, entendeu? Que fica procurando lá, precisamos contratar pessoas com PD, com não sei o quê, com não sei o quê. É, isso aí, eu não sei o nome dos trem. E esse troço aí, e para mentir, entendeu, cara? Eu acho que, assim, e depende da gente. E o que a Matarazzo quer fazer com isso? A Matarazzo quer mudar o pêndulo. A gente entende que as empresas... Isso aqui é para tentar mudar as empresas, que é difícil. Mas a gente quer mudar a cabeça das pessoas. E se a gente não mudar a cabeça das pessoas, a gente não consegue mudar as empresas, porque as empresas são de pessoas. Criar um índice de ESG dentro da Bolsa de Valores é inadmissível hoje, porque os presidentes são CFOs e eles têm que ter resultados ano que vem. Mas o pior que pode acontecer na empresa, espero que não tenha nenhum CFO aqui, é o presidente da empresa ser CFO. Por exemplo, coloca o presidente da Fiat, ele não ser apaixonado por carro, mas se ele é apaixonado por dinheiro. Apresenta 3 projetos. Qual projeto que ele vai escolher? O que dá maior rentabilidade. E não o que é mais bacana. E não é o que é mais lindo. E não é o que é mais verde. Então, uma hora, a gente tem que colocar as pessoas do verde lá na presidência, para elas pensarem com essa cabeça, sabe? Ou do social, ou não sei o quê. A gente não pode colocar só o financeiro, entende? É isso que tem que ser mudado. Desculpa. Eu queria agora passar as considerações finais aqui dos nossos palestrantes, porque a gente já acabou. Eu não sou... Não, então, 5h30 deu prazo para a gente ir embora. Eu tenho que sair daqui junto com a Laura para gravar um podcast, então vou começar com o Renato. Você que é um craque, sou super fã. Suas considerações finais e fala bem do AI Summit aí, fala para a galera investir no AI Summit. Galera, só tem uma coisa a falar. Se vocês gostaram disso, vocês têm que ir no AI Summit. Mais nada. Muzi, obrigado pelo convite. Uma honra estar com vocês aqui. Ale, figuraça. Gladys, coraçãozinho. Laura, adorei tua palestra. Design maravilhoso, não só conteúdo. Eu sou... Não, sensacional. Parabéns de tudo. Olha só. E obrigado a galera aí. Espero que todos tenham gostado. Eu acho que foi bem gostoso. Gente, foi uma honra estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. E acho que, como último recado, pensem eticamente sobre IA, troquem com as pessoas e estejam no AI Summit para isso. Tá? Todas as conexões são importantes, mesmo aquelas que a gente nem imagina. Obrigada. Perfeito. Na verdade, obrigada a todo mundo. Acho que um painel importante, um local importante. Esteja no AI Summit. Acho que é uma fonte riquíssima de conteúdo, não só no AI, mas aqui nos OnRaps. E sejam protagonistas, ajam de maneira pragmática e ética, claro, né? Acho que essa é a grande resposta aí. O negócio do AI Summit, velho, é o seguinte, cara. Vocês querem entender como é que vai ser os empregos do futuro, velho? Vocês querem ter emprego no futuro, é isso, velho. É assim, não recomendo o filho de ninguém estudar direito. Não recomendo, sério. Porque, cara, vai ter que lutar por... Vão ser 50 vagas para 700 milhões de pessoas, velho. Vai ser isso. Embora a Tati faz direito, mas ela estuda AI, então ela vai ser uma candidata forte de ganhar a vaga. É sério, gente, a gente tem que repensar algumas coisas. E essas áreas que são hoje, áreas que a tomada de decisão não se torna criativa, não precisa de mão humana para fazer,
que é uma coisa burocrática, repetitiva, cara, tem uma forte tendência de diminuir. Porque você falou, o cara 30%, o outro diminui 30%. O outro 30% significa o quê? Que o quarto eu posso mandar embora. Porque eu sou CFO, eu penso no dinheiro, e eu estou confundendo para a sociedade, então eu vou mandar embora. Como vai demorar para a sociedade mudar, tem uma tendência das pessoas serem mandadas embora no futuro muito próximo, quando começar a fazer a apresentação em 5 minutos. É isso, galera. Gente, obrigado. Boa noite a todos. Viu?